Ponto. Olá a todos. Não podia atrasar hoje de jeito nenhum, né? O tema é ansiedade. Então, vamos lá, vamos começar. O título da nossa conversa hoje na live foi Ansiedade, entendendo a sua psicobiologia, com a contribuição da psicologia e da nova medicina germânica. Então, bora começar. Não podemos demorar hoje. Eu quero bater um recorde de tempo rápido de live hoje. Tomara. Torcendo por mim aqui. A primeira coisa é a gente entender que ansiedade, sentir ansiedade, ter traços de ansiedade na personalidade, ter uma personalidade ansiógena é uma coisa. Ter transtorno de ansiedade, conhecido como TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, é outra coisa. A primeira opção, quando a gente tem ansiedade, quando a gente sente ansiedade, vontade de mandar um beijo para todo mundo, gente. Oi, prima, Cris. Oi, pessoal, sogrinha, meu marido, beijo, beijo. Meu marido tá aqui na minha frente, mas assim, eu tô focada aqui. A primeira opção, quando a gente sente ansiedade simplesmente, eu acho que a teoria que melhor nos orienta para entender esse processo é a psicanálise. Lá no início da história da compreensão do sujeito, Freud trouxe primeira tópica, segunda tópica, nosso psiquismo, quais os aspectos que constituem nosso psiquismo, id, ego e superego, e ele descreveu muito bem em vários textos dele que a ansiedade ela é o resultado de um conflito, de uma pressão interna, aonde eu tenho algum tipo de desejo, algum tipo de necessidade que não pôde ser satisfeita. Então, com isso, todos os seres humanos que eu conheço na face da Terra têm ansiedade. Em algum nível tem ansiedade, porque ninguém consegue satisfazer todas as vontades e desejos. Então, a gente vai ter ansiedade em algum nível, assim como a gente vai ter inveja, agressividade, amor e tantas outras características natas, né, que nós trazemos aqui no nosso software e hardware como Homo sapiens sapiens. E aí, quando nós temos uma dinâmica de funcionamento ansiosa, significa que nós temos muitas questõezinhas, que nós temos muitos conteúdos internos não razoavelmente satisfeitos. Às vezes é porque a gente é cheio de querer também, e aí vai ficar mais difícil, a gente vai ter mais tendência a sentir ansiedade em vários momentos da nossa vida. Então, olha só, se eu tenho questões inconscientes insatisfeitas, o que acontece? Aí vai ter uma festa, vai ter uma formatura, eu vou fazer uma viagem, eu vou prestar um concurso. Aí você entra naquele estado emocional de ansiedade porque inconscientemente é como se o seu psiquismo gritasse assim: ai meu Deus do céu, agora eu vou ter uma satisfação, meu Deus do céu, preciso agora resolver, compensar, pagar todas as insatisfações nesse evento agora. Então, é uma espécie de deslocamento. E é por isso que nas teorias psis é tão comum dizer que o ansioso está no futuro. Na verdade, o ansioso está no passado, principalmente, até para a nova medicina mais ainda, ele está no passado com um prognóstico ruim do futuro. Outra coisa que acontece também é quando o sujeito em questão viveu algumas frustrações, coisa rara, né, de acontecer na nossa vida, a gente sentiu uma frustração, e a gente não elabora isso devidamente, a gente não toma consciência, a gente não digere isso. E aí o treco fica meio assim latente, pululando dentro de nós. E aí qualquer situação que existe alguma equivalência, alguma semelhança que ativa
aqui os nossos significantes inconscientes, que a gente possa reviver algum tipo de frustração novamente, a gente entra num estado ansiógeno. Ou seja, novamente, o que está operando aqui no nosso psiquismo é o passado. É como se fosse uma noia de não sentir dor novamente, aí você já sente dor. Loucura, né? É a nossa riqueza psíquica. Para a nova medicina, eu quero falar do transtorno de ansiedade. Então, espero que tenha ficado minimamente, razoavelmente claro que as personalidades ansiógenas, as pessoas que sentem muita ansiedade, elas têm frustrações mal elaboradas e desejos mal satisfeitos. E aí os eventos da vida disparam esse desconforto novamente, por algum trilho, por alguma semelhança, e é por isso que essa pessoa fica dizendo que é ansiosa, que sente ansiedade, que não consegue dormir direito, que fica agitada e tudo mais, né? Mas ainda é uma coisa leve. Isso não é um transtorno de ansiedade, ele não está num grau psiquiátrico que está tendo batedeira achando que está com problema cardíaco, como acontece com quem está com crise de ansiedade, né? E aí, nesse primeiro caso, quando a pessoa não é uma pessoa de crise de ansiedade, é uma pessoa apenas ansiosa, como que faz para resolver? Autoconhecimento, terapia, meditação, vai lembrar aonde você se frustrou, aonde você não foi atendido, como é que você pode se atender ainda, de maneira compensatória que seja, né? Só de você saber de si, isso já te empodera, isso já começa a te organizar internamente e a ansiedade já começa a diluir, tá? Mas então vai malhar as emoções numa boa terapia, numa imersão de vez em quando, vai olhar para você, você é valioso, faça isso por você e seja menos ansioso. Quando se trata de transtorno de ansiedade, aonde a pessoa tem elevação de pressão, tem taquicardia, tem dor de barriga incontrolável praticamente, tem dor de estômago, tonteira, né? Crise de choro. Aí, o que aconteceu é que essa pessoa pode até já ser ansiosa, já ter essas frustrações e esses desejos não satisfeitos aí razoavelmente. E, para piorar, essa pessoa ainda viveu um evento impactante, dramático, em isolamento, aonde ele viu algo na sua cara de frente, porque o tecido é ectodermo, o DHS é no córtex pré-frontal, no nosso cérebro, e essa pessoa entrou em contato com uma situação negativa, emocionalmente falando, impactante, e ela se viu impossibilitada de lidar com aquilo. De uma maneira assim, era algo que ela não queria, mas ela foi obrigada a ter contato com aquilo. Ela presenciou um assassinato, ela presenciou um acidente de trânsito horroroso, ela presenciou uma humilhação de um colega horrorosa, e aquilo, ela ficou vendo o chefe humilhar o colega na frente dela, e ela na sala dela não tinha para onde ir, se interferisse, perdia o emprego, então ela viveu aquele impacto de um contato com uma situação, com pessoas envolvidas, indesejável. Aí nós estamos correndo o risco, se a gente não elaborar isso, razoavelmente a gente está correndo o risco de baixar os famosos programas biológicos especiais sensatos, e aí nós vamos começar a ter manifestações físicas que vão comprometer a qualidade da nossa vida em algum momento. Por exemplo, eu lembro de uma história do meu professor contando que foi fazer bioalinhamento numa pessoa que estava com um transtorno de ansiedade, e aí essa pessoa disse que estava, não lembro exatamente quanto tempo que essa pessoa sentia isso, e aí ele falou assim, e quando é que você sente isso? Principalmente se eu entro em banco. Por que será que você sente isso quando entra em banco? Porque eu fui assaltada, desde que eu fui assaltada dentro do banco, toda vez que eu entro no banco, eu começo a sentir meu coração bater, minha mão fica suada, me dá um mal-estar, porque eu fico lembrando da cena. Ou seja,
classicamente, ela está manifestando os sintomas do DHS que ela fez quando ela foi assaltada dentro do banco. E aí, o banco não é nem um trilho, ele já é a própria cena inteira do DHS, e é por isso que aquilo é reativado. É diferente de quando a gente está passando um medo, passando uma situação, que você está andando numa rua à noite sozinho, você escuta um barulho que vem de trás, você não sabe de onde. Isso aí, se acontecer alguma coisa impactante, realmente dramática, inesperada, aí você pode fazer um DHS e baixar um programa biológico especial sensato que não seja crise de ansiedade. Aí você vai tender para outras coisas, pânico, tireoide, vai depender da sua percepção. Não dá pra gente afirmar, porque é muito singular, vai depender da percepção da pessoa. Mas quando alguém te diz que tem transtorno de ansiedade generalizada, que significa que essa pessoa tem alterações fisiológicas significativas, essa pessoa pode até desmaiar, né, na crise de ansiedade por conta dessas alterações fisiológicas, dependendo de como ela lida com isso. Essa pessoa que tem crise, ela sofreu um impacto na cara dela, ela não queria ter tido contato com aquela situação, com aquela pessoa, mas não teve como evitar e ela não pôde fazer nada, é um contato indesejável. Aí a gente tem que identificar isso no contexto da pessoa. Se a pessoa não lembra, porque é muito comum, e a psicanálise falou muito bem dos nossos mecanismos de defesa do ego, que funcionam bem para nos proteger, apagando a nossa memória coisas doídas e sofridas, que nos desgastam. Se a pessoa não lembra, existem técnicas para a gente identificar a época e conseguir chegar a alguma informação por outras vias que não seja a consciência. A que eu mais utilizo no meu consultório é a cinesiologia, né, que é uma coisa utilizada também na microfisioterapia e sessões de nova medicina. Aí, o que acontece, gente? Se a pessoa sofreu um impacto indesejável e inesperado, e aí ela criou aí esse transtorno de ansiedade, né, ela fica repetindo isso, todo trilho que ela entra em contato. Deixa eu abrir um parênteses aqui para trilho. O que é trilho? Suponhamos que você viveu, estou lembrando uma história, suponhamos que você viveu uma cena e ela pode ser repetida às vezes, tá? Da mesma categoria, contato indesejável. Suponhamos que você trabalha num lugar tóxico e você viveu uma cena de um chefe pirado que humilha as pessoas, que grita com as pessoas, sem mais nem menos. Fica todo mundo naquela tensão. A qualquer momento o doido pode entrar aqui, surtar com alguém. E aí você fica vivendo essa situação várias vezes, você vai fazendo vários registros disso. Tudo que compõe o ambiente, por exemplo, às vezes tem um colega que escuta MPB baixinho no rádio, então esse tipo de música. Às vezes tem uma outra colega que usa um perfume que lembra cheirinho de neném. Então o odor de perfumes suaves, infantis. O cenário é bege. Sei lá, as pessoas sempre têm bolacha com café. Então, tudo isso, aonde você vive o impacto inesperado, vira uma memória, né, daquela situação. E essa memória, ela pode ser um trilho que desencadeia uma crise. Entende? Então, suponhamos que você... Aliás, eu vou contar uma história real. Você vive várias situações de impacto inesperado no trabalho. Mas aí tem uma bem tensa. Suponhamos que você um dia sozinha, um colega maluco, tenta te estuprar. São coisas assim que acontecem, né? Às vezes na vida e chega nos consultórios dos psiquiatras, psicólogos e terapeutas. E aí você tem um evento de crise de ansiedade, você desenvolve transtorno de ansiedade, e você tem algumas crises depois disso, a pessoa tem algumas crises depois disso, e ela está no momento numa crise e vai para uma terapia ocupacional costurar. E aí aquele ambiente, aquele barulho da máquina de costura e todo mundo se reportando a uma professora que está ensinando a fazer uma determinada peça, começa a te dar uma angústia, começa a te dar um mal-estar, começa a te dar uma tremedeira, começa a te dar uma suadeira.
E você não entende por quê, porque você está ali para relaxar. E aí todo mundo fala assim, fulana, mas por que você está sofrendo? Você não tem obrigação de nada, você está aqui para relaxar. Mas a fulana está sentindo uma angústia, está piorando, está piorando, está piorando. Isso aconteceu com uma paciente que quando ela chegou na sessão e narrou que ela teve essa crise, esse ápice dentro da crise, já que ela estava saindo, imediatamente pelo discurso dela, eu identifiquei uma semelhança com uma situação ansiogênica que ela vivia na vida e disse: essa aula de costura te lembra tal situação. Ela falou: não é possível. Pior que é. Porque a pessoa às vezes sente no coração mesmo. E aí essa pessoa me relatou depois que quando ela voltou para um segundo encontro nessa turma de costura, ela sentiu novamente esses desconfortos, só que ela soube responder. Quando aconteceram certas situações lá, ela soube chegar na facilitadora e falar para a facilitadora, e aí, depois que ela fez isso, ela se livrou daquela crise que ela estava sentindo, não só lá dentro, porque aí ela começou a ir embora para casa e se sentir meio mal à noite, ter alguns percalços à noite. No dia que ela já ciente que aquilo era um trilho para uma situação ansiosa que ela viveu, e ela soube responder para a pessoa adequada, cabível, chegou à noite em casa, ela estava tranquila, normal. Então, quando nós temos transtorno de ansiedade, nós precisamos identificar quando começou e o que aconteceu de dramático na sua vida pouco antes de você manifestar a primeira crise. Essa é a primeira maneira de você começar a identificar. E aí, quando eu disse no título que se você entender a psicobiologia da sua crise de ansiedade, você vai começar a ter um fim no início da sua ansiedade, aliás, você vai ter início do fim da sua ansiedade, é por isso, é porque a consciência começa a dissolver o bicho papão. E para você engrossar seu caldo na sua cura, na sua autocura, da mesma maneira que quando você sofre um impacto negativo, que você não queria ter tido contato com aquilo, isso pode desencadear transtorno de ansiedade, suponhamos que a pessoa já tenha isso, então ela fatalmente passou por isso. Além de você tomar consciência, você pode fechar os olhos, inclusive agora, me ouvindo, se isso já aconteceu com você, fecha os olhos e lembra da coisa mais legal que aconteceu na sua vida, do melhor impacto que você teve na sua vida. Uma boa notícia, um telefonema que foi muito importante. Fecha os olhos e lembra dessa situação. Se você for revivendo a cena desde o início, com todos os detalhes, identificando cores, cheiros, sabores, sons, se você ficar por mais de 2 minutos, principalmente se lembrando disso, você vai começar a criar uma onda contrária. Do mesmo jeito que o impacto negativo de um contato indesejável cria transtorno de ansiedade, constrói transtorno de ansiedade, você ficar lembrando dos impactos positivos que você viveu na sua vida, constrói calma, constrói paz. Então faça isso por você. Se você se sente ansioso, se você até já manifestou transtorno de ansiedade com sintomas físicos mais comprometedores, faça uma meditação simples, onde você vai se lembrar de eventos prazerosos, agradáveis, felizes, alegres, né, emocionantes, que te trazem calorzinho no coração, boas memórias. Fique 2 minutos mergulhado nessas memórias para que você crie novos caminhos neurais positivos e que você vá desviciando seus neurôniozinhos em sinapses horríveiszinhas, sinapses que levam você para angústia, para suor frio, para taquicardia, para pressão no peito, falta de ar, para tonteira, ok? Faça isso por você todos os dias e vá se reconstruindo mais calmo. É isso, gente. Bati meu recorde, não é?
Olha, 9h40. Beijo para todo mundo. Agora todo mundo vai ficar calmo, meditando, lembrando de coisas lindas e maravilhosas, e dessa maneira ir construindo dentro de si um lindo mundo, um lindo ser humano, e por ressonância sua vida vai começar a ficar mais positiva, mais legal, segundo a física quântica, e eu atesto isso. Beijo grande para todo mundo. Gratidão, gratidão por conversar aqui comigo, eu estou gostando muito disso. Eu recebo uns feedbacks bem valiosos, bem satisfatórios. Beijo, beijo.